Dando continuidade à nossa programação, teremos agora a sessão de livros. Essa atividade tem previsão de duração até às 11 horas e 45 minutos. Em função da quantidade de livros a serem lançados, infelizmente não está previsto espaço para perguntas e discussão posterior às apresentações dos autores. Gostaríamos de convidar todos a conhecerem, no site do simpósio, os livros que serão lançados nessa atividade, publicados em 2022 e 2023, bem como os livros resultantes dos simpósios anteriores. No site que está sendo compartilhado pelo chat, há a indicação das editoras para adquiri-los. O livro resultante do primeiro simpósio de 2017 está disponível gratuitamente para download. Os livros resultantes do segundo e terceiro simpósio estão sendo vendidos pela plataforma DOIS e serão enviados por correio aos solicitantes. Em breve, também divulgaremos por meio dos contatos de todos os inscritos as informações do livro que será produzido a partir deste quarto simpósio, como ocorreu nas edições anteriores. A sessão de lançamento do livro será coordenada pelo professor doutor Álvaro Dias Gomes, da Colômbia. Ele é doutor em Ciências Sociais, Infância e Juventude pela Universidade de Manizales. Possui mestrado em Psicologia Comunitária pela Pontifícia Universidade Javeriana e mestrado em Educação pela Universidade Pedagógica Nacional. É professor titular da Universidade Tecnológica de Pereira, pesquisador do Grupo em Estudos Políticos e Jurídicos e tem como principal linha de pesquisa o tema do sujeito político. É com imensa satisfação que convidamos o professor doutor Álvaro Dias para conduzir essa actividade. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio que sin duda sería de gran acogida por parte de Fernando en cuanto a su capacidad de hablar en público siempre convocaba para estos espacios, e igual en su condición intelectual para la escritura, que como en el día de hoy se hará presente a través de la obra de cada uno de los autores. Hay ciertas tradiciones que nos permiten compartir, transmitir y transformar la cultura. Una de ellas, la tradición oral. Mediante esta, se da cuenta de cosmovisiones del mundo, de la vida, de lo cotidiano, de aquello que se transmite de generación en generación y que generalmente se centra en la voz del viejo, del sabio, del que ha acumulado un saber ancestral, por lo que se le otorga la autoridad para que cuente aquello que es significativo para ese grupo poblacional. Otra tradición es la escritural. Aunque no es exclusiva de la academia, se le reconoce como uno de los espacios en el cual se privilegia su producción, circulación, lectura, debate y con ello generación de nuevo conocimiento. Dentro de las opciones escriturales académicas, el libro sigue siendo un dispositivo en el que se sintetizan perspectivas del mundo. En él se evidencia una pausa del pensar, porque porque al leer un libro, lo que se encuentra es el resultado provisional de un proceso de pensamiento al que el escritor, quien generalmente en los ámbitos universitarios es un investigador, le ha dedicado días, meses o años cuidándolo, cultivándolo, indagándolo, deconstruyéndolo, amándolo y hasta odiándolo, aunque volviendo a reconciliarse con él para hacer sentir su voz, mostrar su perspectiva, evidenciar la novedad que aporta la tradición desde la cual se ubica como heredero. El pensamiento que circula en el formato de libro y que se concreta en los caracteres tipográficos tiene su historia. Es posible rastrearlo, verle sus fortalezas, sus debilidades, los vacíos que aún conserva, las grietas que abre como posibilidad de nuevas indagaciones y que el autor de tal texto puede asumir como parte de sus compromisos intelectuales o bien
quienes lo leen con interés y auténtico espíritu de interlocución, asumirlo. En cualquiera de los casos, lo que se presenta es una obra de conocimiento colectivo sobre la base de una producción teórica que se tensiona entre la producción individual y la colectiva, en cuanto sabemos que no puede existir lo uno sin lo otro. Fernando González Rey se movía con destreza en los ámbitos de la tradición oral y de la escrita. En la primera, se destacaba su capacidad como profesor, como orador, entendiendo como orador aquel que le sabe hablar a un público, que lo cautiva con sus argumentos, su tonalidad, su vigor, pero también asumido como aquel que transmite su vivencia en cuanto a síntesis de sus ancestros. Y en este ámbito, Fernando, en el espacio de lo privado, de la relación interpersonal, contaba, evocaba y reconstruía su vida en Cuba, su paso por los estudios doctorales en la Unión Soviética, su vida familiar al lado de Albertina y de sus hijos. Sabía contar detalles de los procesos cotidianos, dada su prodigiosa memoria. Desde lo escritural, la otra dimensión, él publicó una veintena de libros como único autor y otro tanto en coautoría, además de los múltiples artículos que presentó en diversas revistas e idiomas como el español, inglés y portugués. En estos textos, sus argumentos siempre fueron sólidos, respaldados desde la tradición académica a la que se había adscrito, la perspectiva histórico-cultural. Siempre escribía con soporte en autores, en citas específicas, en referencias contextuales, y desde ello, su voz potente se sentía para mostrar qué era lo que él no compartía, pero además para dejar claro qué proponía como deslinde del camino andado por otros y que él transitó en cuanto que había acompañado. En esa perspectiva, hoy encontramos 10 libros que presentaremos como primicia en el contexto de este segundo simposio iberoamericano y cuarto simposio nacional de epistemología cualitativa y teoría de la subjetividad. Lo que hay en esos libros es la expresión de una comunidad académica que reflexiona desde una categoría central, la subjetividad, haciéndolo desde una perspectiva, lo histórico-cultural, enfocándolo desde dos ámbitos, el investigativo y el práctico, pero focalizado desde una mirada orientadora, la que nos heredó Fernando. En cada libro, sus autores o autoras muestran desdoblamientos de los planteamientos centrales de Fernando. No hay idolatría, pues eso no sería ciencia. No hay culto a la personalidad, porque él la rechazaba, aunque sí reconocimiento a la persona. Lo que hay en estas obras es continuidad procesual, sugerencias temáticas, nuevos campos de actuación, otras voces que van emergiendo para enriquecer la teoría sobre la subjetividad en perspectiva histórico-cultural. Por lo tanto, bienvenidos a la escucha de la pluralidad. Desde allí, esa pluralidad implica entonces que podamos escucharnos en la presentación de las obras de cada uno de los autores. Conocemos el ritual que hemos establecido, que se nos ha compartido previamente, 5 minutos por autor. Yo me encargaré, aunque creo que no será necesario, de hacer el llamado cuando se cumpla ese tiempo. Y como todos somos ya de amplia experticia en el mundo académico y de los congresos, pues sabremos ser respetuosos de los tiempos asignados. Vamos entonces con la presentación del primer libro, titulado La teoría de la subjetividad como perspectiva crítica. Desarrollo, implicaciones y desafíos actuales. Este es un texto cuyos organizadores son Albertina Milland, María Carmen Taca y Roberto Valdés. Este último fue el delegado por los coautores para hacer la presentación de la obra.
Bienvenido, Roberto. Buenos días, Álvaro. Es un placer conocerte y quería felicitarte por esas bellas palabras de introducción que has pronunciado en esa actividad. Bom dia a todos que estão presentes. Gostaria de informar que esse livro foi publicado no final do ano passado, 2022, pela editora Linha de Campinas, que inclusive tinha publicado outros livros importantes, tanto do Fernando como Albertina, como outros representantes da teoria da subjetividade. O livro, como muito bem disse Álvaro, está organizado pela professora Albertina, Maria Carmen Taca e Roberto Valdez Puentes. Gostaria de informar que o livro está integrado por um capítulo introdutório e 4 partes. Participam em total 14 autores na obra, 11 desses autores são brasileiros e 3 autores são estrangeiros, 2 cubanos radicados no Brasil e uma autora porto-riquenha, Wanda Rodrigues Arocha. 11 dos autores desse livro estão diretamente vinculados à teoria da subjetividade e outros 3 autores têm menos vínculo com a teoria, ou quase nenhum vínculo com ela, e que participaram dos debates à raiz da realização do primeiro simpósio internacional e terceiro simpósio nacional de epistemologia qualitativa e teoria da subjetividade. São autores externos, aqui podem ser vistos todos os autores, mas gostaria de apenas mencionar os autores externos à teoria e que participaram com muito agrado do debate realizado, sobretudo nas mesas, a professora Ângela Maria Cristina Uchoa de Abreu Branco, da Universidade de Brasília, a Maria da Graça Marchina Gonçalves, da PUC de São Paulo, e a professora Wanda Rodrigues Arocho, da Universidade de Porto Rico. O capítulo introdutório, que poderia ser considerado como uma primeira parte, escrito pela querida professora Albertina Mijans Martins, aborda, sobretudo, as 2 etapas fundamentais no processo de desenvolvimento do pensamento e da obra do Fernando González Reis, e as outras 3 partes, parte 1, parte 2 e parte 3, reúnem o conteúdo das mesas redondas realizadas nesse simpósio que menciono. Esse livro contém os trabalhos fundamentais que foram apresentados nesse simpósio, e essas partes 1, 2 e 3 introduzem 2 novidades. Introduzem o texto do debatedor, que acompanha os textos dos participantes principais das mesas redondas, e mais uma terceira novidade, que é um texto de réplica reflexiva dos textos dos autores a respeito do texto do debatedor. Acho que esse é um elemento importante que precisa ser ressaltado nesse livro, do ponto de vista metodológico de sua organização e estrutura, que é a figura do debatedor e esse diálogo que se estabelece entre o debatedor e os membros da mesa, e, sobretudo, nesse texto final de reflexão. Então, além dos textos dos autores, está o comentário do debatedor e está a réplica na forma de reflexões desses mesmos autores. E, por fim, a 4ª parte, integrada por 3 capítulos, na quais se apresenta o conteúdo de 3 miniscursos que foram ministrados ao longo do simpósio, da professora Luciana de Oliveira Campolini, de Mariana Oliveira dos Santos e de Wilsa Maria Ramos. Esse é, em essência, Álvaro e demais colegas que estão presentes aqui, o conteúdo da obra. Ela está disponível no site da Linha, e eu acho que é um texto de referência importante para os estudos no campo da teoria da subjetividade. Muito obrigado.
Muchas gracias, Roberto. Muy cumplido con el tiempo. Segundo texto que hoy compartiremos se titula Subjetividad, Sujeto y Vida. Diálogos con Fernando González Rey. Los autores, nuestro colega, organizador de este evento, anfitrión sin igual, Daniel Magallanes Goulart y Fernando González Rey. Por obviedad, la presentación será de parte de Daniel, quien encarnará igualmente la voz de Fernando. Bienvenido, Daniel. Muito obrigado, Álvaro, pela introdução inspirada, pela coordenação da mesa. Lançar esse livro aqui hoje, né, que acaba de ser publicado nesse ano de 2023 pela editora Linha, pelo seu conteúdo, pelo processo de elaboração, pela significação, é muito emocionante para mim. E a Albertina é testemunha, né, de quantas vezes nós sonhamos, imaginamos esse momento nos últimos anos. Esse livro é baseado em uma série de diálogos que eu tive com Fernando González Rey ao longo de 2018, nos meses de 2019, que antecederam o seu falecimento em 26 de março desse ano. Esses diálogos eles buscaram abranger aspectos centrais da biografia, da historiografia do Fernando e de reflexões dele sobre a psicologia, a sociedade, a cultura, as relações humanas e a vida, de modo geral. O Fernando é muito conhecido pelas teorizações sobre a subjetividade, sobre a psicologia, sobre a ciência de forma geral, mas, de fato, as elaborações dele sobre a riqueza das experiências cotidianas, com as suas nuances culturais, relacionais, afetivas, elas foram relativamente pouco registradas por ele em suas diversas publicações. Então, o propósito central desse livro é lançar luzes a essas elaborações, compondo a compreensão e as reflexões sobre essa relação inextricável entre a sua vida e a sua obra, entre a pessoa, o cientista e o educador. Então, certa vez, Fernando me disse, Dani, eu tenho vontade de escrever sobre a minha autobiografia, não para enaltecer minha trajetória individual, mas porque nela se articulam mundos que poucas vezes se encontram, né? Então, foi nesse momento que surgiu a ideia desse livro. Ainda em 2017, né, eu propus um projeto baseado em sessões de diálogo entre nós dois, nas quais ele pudesse abordar esses vários aspectos da trajetória dele, que ainda não havia sido registrada da forma como ele preferia, que era conversando sobre esses temas. E ele logo se entusiasmou com o projeto e a gente não demorou a dar início à sua concretização. Próximo, por favor, Adelmo. O livro foi organizado em temas abrangentes, né, que no próprio decorrer das sessões de diálogo iam oferecendo para a gente uma referência para inspirar os rumos da conversa. Cada tema corresponde a um capítulo do livro. Então, a gente aborda aspectos e momentos marcantes da família dele, infância, adolescência, da vida adulta, passando pelas experiências dele com a Revolução Cubana, da sua formação em psicologia na Universidade de Havana, dos doutorados que ele fez na antiga União Soviética, a participação dele no movimento da psicologia social crítica latino-americana, suas vivências na Guerra da Angola, a migração para o Brasil e a sua experiência com o câncer, com reflexões profundas sobre a morte e a vida. Então, esses períodos e acontecimentos, né, marcantes de trajetórias biográficas dele são abordados com um olhar sensível e agudo que muitos de nós sabemos que ele tinha, de alguém que gozou de uma vida muito intensa e bem vivida, mas que também tem a plena consciência de que a existência está prestes a terminar. Então, nesse diálogo, ciência, filosofia, política, cultura vão se entrecruzando, né, e nos convidando a conhecer as tramas imprevisíveis de uma vida que, sem dúvida, foi muito marcada pela autoria e pela ousadia. O livro traz fotografias diversas, escolhidas por ele, né, de momentos-chave para ilustrar a riqueza daquilo que está sendo abordado. E o livro teve apoios muito marcantes, tanto técnicos quanto afetivos. Eu destaco a inestimável colaboração da Albertina Mitrans Martins, sua principal parceira de vida, de obra, e também da Laura Rojas Vidalreta,
que era, então, orientanda de doutorado do Fernando e transcreveu todas as sessões de diálogo. O livro é inaugurado com o profundo e sensível prefácio da Wanda Rodrigues Arocho, contando ainda com um breve capítulo introdutório e uma homenagem que eu escrevi no momento, logo após o falecimento do Fernando, na revista Mind, Culture and Activity. Tem algumas reflexões finais, mas, de alguma forma, o conjunto da obra enfatiza o entrecruzar de vida e obra em Fernando González Rey, que reforçam o convite permanente da sua obra à criação, né? Então, vocês vão encontrar o link para entrega física de quem está no Brasil, e para quem está fora do Brasil, o livro também está disponível em e-book pela Amazon e pode ser facilmente encontrado pelos buscadores, digitando o título do livro. Muito obrigado e fico muito feliz em compartilhar isso com vocês em primeira mão, nesse espaço que é construído com tanto amor e com tanta energia e paixão por todos nós que estamos aqui. Muito obrigado. Muchas gracias, Daniel. Vamos entonces con el tercer texto que nos convoca el día de hoy, titulado Desarrollo y Aprendizaje, aportes actuales desde la teoría histórico-cultural de la subjetividad. Un texto cuyas organizadoras son Luciana de Oliveira Campolina y Andra Claudia Silva Santos, y será esta última quien hará la presentación del texto. Bienvenida, Yandra. Bom dia, professor Álvaro, bom dia a todos os presentes, prazer em conhecê-lo. O nosso livro, Desenvolvimento e Aprendizagem, Contribuições Atuais da Teoria Cultural e Histórica da Subjetividade, foi organizado por mim e pela professora Luciana de Oliveira Campolina, que está presente aqui conosco. Foi publicado neste ano pela editora CRV. Ele é um livro fruto dos estudos e discussões realizadas no âmbito do GT Subjetividade, Ensino, Aprendizagem e Desenvolvimento, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, ANPEP, por ocasião da realização do 28º Simpósio, em 2020, coordenado pela... À época, o grupo era coordenado pela professora Luciana Campolina e atualmente é coordenado pelo professor José Fernando Patinho Torres, com minha colaboração. A publicação de livros que versam sobre temáticas discutidas e aprofundadas nos encontros do GT já se tornou uma tradição e tem gerado a produção de obras relevantes que se somam ao rico e valioso repertório bibliográfico da teoria da subjetividade. O livro é resultado de processos de colaboração coletiva, de afinidades teóricas, metodológicas e epistemológicas, além de expressar parte da identidade deste grupo do GT da ANPEP. Os textos, portanto, são derivados de parcerias entre os membros do GT, considerando estudos, pesquisas e atividades acadêmicas diversas sobre temáticas atuais em torno do tema do desenvolvimento subjetivo e da aprendizagem. Como nós podemos ver no slide, né, a organização do livro inicia com uma entrevista realizada com a professora Albertina Michans Martinez, que registra a história do grupo da ANPEP, e, por meio de reflexões e discussões conosco, aponta desafios atuais e futuros para o grupo. A professora Albertina também participa como coautora em capítulos que compõem o livro. Além da professora Albertina, de mim, da Luciana Campolina, estão ao todo presentes, né, são ao todo 22 autores, vinculados a várias instituições das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, em colaboração na elaboração, como nós estamos vendo aí, de 9 capítulos. O livro, a partir da entrevista da professora Albertina, está organizado em 2 partes. A primeira parte, desenvolvimento e subjetividade, e desenvolvimento subjetivo com ênfase
na dimensão do desenvolvimento subjetivo, e a segunda parte, intitulada Aprendizagem como Produção Subjetiva, dá ênfase à dimensão da aprendizagem. Finalizo manifestando em meu nome, da professora Luciana, e também de todos os autores, a nossa satisfação de termos participado dessa produção e esperamos que ela possa contribuir e fomentar discussões atuais e revigorantes sobre a teoria da subjetividade. Obrigada. Muchas gracias, Claudia. El texto número 4 que presentaremos se titula ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? Reflexiones guiadas por la teoría de la subjetividad sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Obra cuyas organizadoras son Maristela Rosato, Cristina Madeira y Alexandra Ayash. Para la presentación, Maristela Rosato. Bienvenida, Maristela. Bom dia Álvaro, colegas autores e organizadores que estão tendo seus livros hoje divulgados. Bom dia aos participantes brasileiros e ibero-americanos que, nessa segunda manhã do simpósio, se reúnem conosco. Então, como o Álvaro comentou, o livro que aprendemos com a pandemia, reflexões orientadas pela teoria da subjetividade sobre os processos de ensinar e aprender, foi organizado por mim, pela professora Cristina Madeira Coelho, que é da Universidade de Brasília, e a professora Alexandre Ayash Anashi, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e teve o prefácio escrito pela professora Wanda Rodrigues Arocho, que é a nossa grande parceira nas nossas produções e reflexões. Este livro ele foi publicado somente em formato e-book pela editora Pedro e João e possui distribuição gratuita. Então, se vocês acessarem o QR Code que está aqui, vocês já terão acesso ao livro em formato e-book. O livro ele é uma proposta do grupo do CNPq, Aprendizagem, Escolarização e Desenvolvimento Humano, que é coordenado pela professora Albertina Mitjanto Martins como líder e por mim como vice-líder deste grupo. O conteúdo desta obra, mais do que tratar de relatos sobre a experiência da pandemia, também traz os desafios e complexidades que foram enfrentados e tem por objetivo evidenciar os aprendizados dos professores autores dos capítulos, todos pesquisadores do mesmo referencial teórico, epistemológico e metodológico que constitui o grupo de pesquisa. Pode passar, por gentileza? O livro, então, está composto por 13 capítulos, 21 autores de diversas universidades do Brasil, de diversas regiões, que constituem a nossa rede de pesquisadores nacionais e apresenta reflexões e experiências produzidas em diversos níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, dialogando com os processos de ensino e aprendizagem e os desafios da formação profissional docente. Então, nós temos aqui discussões que tratam da educação básica, né, de um modo geral, como o capítulo primeiro, escrito por mim, a Thelma Lopes, o segundo pela Luciana Muniz e pela Albertina, o terceiro pela Cirlei e também por mim. A partir do quarto, nós já entramos numa discussão um pouco mais ampla, pensando mais sobre a ação docente, capítulo escrito pela professora Cristina Madeira Coelho. A partir do quinto capítulo, a gente já começa a dialogar com experiências do ensino superior, capítulo esse escrito pela professora Alexandra Nash, pela Geandra Santos. O capítulo 6 também traz experiências do ensino superior, foi escrito pela Hanna Bezerra e pelo professor José Moisés. O capítulo 7 também tem a presença do professor José Moisés, do Gedir, do Victor Takeshi, que trazem essa discussão, né, o 6 e o 7 trazem essa discussão das experiências de aprendizagem no ensino de ciências.
O capítulo 8º, escrito pela professora Wilza Ramos e pela Raquel Alcântara, traz uma reflexão muito interessante a partir da pergunta: a pandemia pavimentou a estrada para o futuro da educação, fazendo uma discussão muito interessante sobre a cultura digital e se nós realmente, a partir da experiência do remoto na pandemia, nós podemos avançar. A partir no capítulo 6, então, nós vamos ter algumas reflexões sobre os desafios do ensino superior com pessoas que têm deficiência, a partir do relato da Daniele Souza, em parceria comigo. No capítulo 7, as experiências também sobre ensino remoto, a partir da autoria da Amanda, que traz um pouco da experiência dela com o ensino da matemática. O capítulo 11º, uma discussão sobre a subjetividade social e a subjetividade individual no ensino superior, capítulo também escrito por mim, pela Roberta Assunção. No capítulo 12º e no capítulo 13º, nós vamos ter, então, reflexões que tratam mais do ponto de vista da saúde mental, no contexto da pandemia, escrito pelo Daniel Golari e pela Isabela, e também pela Natália e pela Valéria Mori no último capítulo. Então, são 2 capítulos que trazem essa dimensão da saúde mental. Eu encerro dizendo que esse livro ele é dedicado... Estão me dizendo que cortou bem na hora da fala do 3 e do 4. Então, só para voltar, então o 3, ele é um relato de uma experiência da Cirlei, no pós-doutorado dela, com formação de professores na educação infantil, e o 4, a experiência da professora... o 4 é assim, ok. Desculpa, ok. Então, vamos lá. O 4 traz um relato, então, da Cristina Madeira Coelho, sobre ação docente e pesquisa, né, fazendo uma reflexão sobre a comunicação dialógica e o uso das tecnologias digitais. E o capítulo 5 é uma reflexão, então, da Alexandra Ayashi Anashi e da Geandra Santos, trazendo uma reflexão sobre as tessituras da docência na educação especial no contexto do ensino superior. Ok, então todos foram referenciados. E eu concluo, então, dizendo que esse livro é dedicado e destinado a estudantes, pesquisadores e profissionais da educação e da psicologia que lutaram bravamente para manter o processo educativo funcionando em meio às adversidades do cotidiano pandêmico, se reinventando criativamente a cada dia. Também dedicamos esse livro a todos e todos os profissionais da educação e da psicologia que tiveram suas vidas levadas pela pandemia. E agradeço imensamente a parceria dos autores e, de modo especial, a parceria com a professora Cristina e a professora Alexandra na organização deste livro. Muito obrigada. Muchas gracias, Maristela. Por su parte, Wilsa Ramos y Ana Engel nos van a presentar un texto del cual ellas son organizadoras, titulado Experiencias innovadoras en educación básica, informes de España y Brasil. Escucharemos a la colega Wilsa Maria Ramos. Bom dia a todos, especialmente a você, Álvaro, que nos acolheu como autores, coautores, né? Com uma fala muito importante, destacando o cenário dessas produções, né? Essa experiência, né? Esse livro, ele é resultado de um período que eu estive no pós-doutorado, na Universidade de Barcelona, né, trabalhando diretamente com a professora Ana Engel, que infelizmente não pôde estar, mas que foi a minha coadjuvante o tempo todo na organização dessa obra, que traz autores do Brasil e da Espanha, né? Nós estávamos nessa oportunidade do pós-doutorado lecionando conjuntamente uma disciplina para os alunos do mestrado e doutorado da Universidade de Barcelona, do programa Green Tea, né, que é o programa de pós-graduação em psicologia, né,
lá é a psicologia do desenvolvimento também. Nessa oportunidade, nós percebemos, né, o quanto que os alunos nos pediam relatos concretos das experiências a partir das abordagens teóricas que nós trazíamos, né? Então, inspirados pelos estudantes, né, nós combinamos, acordamos de produzir um livro voltado para a educação básica, né, com relatos constituídos por experiências e práticas dos professores do grupo Green Tea, da Universidade de Barcelona, e com experiências e práticas do grupo da Teoria da Subjetividade do Brasil, né? Os autores, portanto, são filiados, né, à psicologia sociocultural, né, que participaram desta experiência, e também da psicologia cultural histórica, a partir da abordagem da teoria da subjetividade, né? Nós privilegiamos, aqui já estamos na apresentação do sumário da obra, né, privilegiamos seleção de temas, como diz o título, que estão na vanguarda, para nós discutirmos, né, o que são essas experiências inovadoras escolares, com foco nos processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento. Nós buscamos trazer temas que articulam a teoria e a prática em proposições tanto construtivistas, de orientação sociocultural, quanto também da perspectiva cultural histórica da subjetividade, né? A obra, como está aqui no sumário, né, ela traz a apresentação, o prefácio, né, nós convidamos a professora Maria Cândida Moraes, né, que é uma especialista brasileira reconhecida nacionalmente, internacionalmente, e que trabalha com experiências inovadoras, com a cultura da paz, para prefaciar essa obra, né? Então, o prefácio ela faz uma articulação muito interessante das novas ecologias de aprendizagem, o sentido de aprender e a teoria da subjetividade, né? A apresentação foi feita por mim e Ana Engel, mas eu quero destacar que tivemos a contribuição muito valorosa da professora Albertina Mitterrand e da professora Maristela Rossato para pensar esta obra, né? Uma obra mista, eu diria uma obra híbrida, inclusive o hibridismo aqui também textual, né? Como vocês podem ver, a obra tem 14 capítulos, sendo que os 7 primeiros capítulos são capítulos dos autores espanhóis. Um deles, né, é o próprio professor Moisés Esteban, que estará conosco, né? Da professora Ana e do professor César Coll, que é queridíssimo entre nós, brasileiros, né, e brasileiras, que contribuiu muito para a discussão dos parâmetros curriculares nacionais, e esteve em vários eventos nacionais, sempre trazendo as questões curriculares, a função social da escola, né? E neste momento o César se debruça sobre compreender a aprendizagem no terceiro milênio, todas as transformações que estamos vivendo, ele faz essa pequena introdução. Depois nós temos os textos que estão, né, os capítulos em espanhol, sempre trazem essa abordagem de desenhos e práticas educativas que um leitor, né, que ainda é um estudante, um professor, um gestor escolar, um agente formativo, coordenador pedagógico, possam ler e se inspirar para trabalhos na escola, né? Nós compreendemos que aqui nós colocamos uma reflexão, né, que foi importante no convite para os autores, né, uma reflexão da importância de que a experiência relatada fosse uma experiência escolar que inspirasse os professores, né, tornando ela pública, tornando ela compreensível, mas também compreendemos que em cada escola, em cada cultura, há um caráter singular e que não se reproduz simplesmente modelos de experiências de outros países. Então, esse também foi um cuidado que nós tivemos. Então, na primeira parte, essas experiências trazem relatos de programas que estão sendo executados na Espanha, né, reflexões sobre a aprendizagem, o sentido de aprender,
que é um tema trabalhado, a questão da identidade de aprendiz, o reconhecer-se como aprendiz numa aula. Também trabalhamos na primeira parte os planos pessoais de aprendizagem como instrumento com o conceito de personalização da aprendizagem e o acompanhamento do aluno em propostas de personalização da aprendizagem escolar. E terminamos com o texto do Moisés Esteban, né, na criação, pensando em ecossistemas educativos locais, que é uma experiência que ocorre em Barcelona da educação 360 graus, que é um exemplo bastante ilustrativo de como podemos conectar a escola à vida. Nas experiências no Brasil, na segunda parte, nós tivemos aqui a contribuição da professora Maristela e Albertina, né, onde nós construímos, tecemos esse texto de introdução às experiências orientadas pela teoria da subjetividade, né, vamos trabalhar na nossa parte, foi possível organizar, que era uma preocupação, que a gente, falando em educação básica, trouxéssemos experiências da educação infantil, do fundamental e do ensino médio, né? E foi possível construir essa tessitura a partir da colaboração aqui da professora Cristina, da Eudete, da Sandra, que elas trazem a experiência delas para a discussão das questões de negritude, de raça no contexto escolar, a partir da singularidade dessas experiências, né, com um exemplo bem complexo, mas também bem compreensível, né, para pessoas que estão iniciando na teoria, né? Também trouxemos aqui, convidamos, não podíamos deixar de convidar, a professora Luciana Muniz, que nos presenteou hoje com a sua fala sobre diários de ideias, né? Então, ela também traz essa experiência. Pode passar, por favor, o próximo? Trazemos uma Debemos ir cerrando, por experiência favor. junto a... Debemos ir cerrando porque ya Ah, se excedió 3 minutos de su tiempo. já acabou o tempo, tá. Ok, obrigada, Antônio, Álvaro. Aí eu só gostaria de terminar dizendo que a obra, né, ela se destaca por uma linguagem adequada para estudantes, para pessoas que estão iniciando na teoria, articula a teoria e prática e traz experiências inovadoras. Esperamos que a obra inspire, né, professores, agentes, educadores, gestores, para esse novo olhar sobre essa escola do século XXI. Muito obrigada. Muchas gracias. En este ámbito educativo, entonces, vamos a conocer el contenido del texto denominado Proyectos exitosos en escuelas públicas, una mirada desde la teoría de la subjetividad, texto cuyos organizadores son Elías Batista dos Santos, Elisangela Duarte, Katia Regina Carmo, y la presentación estará a cargo entonces de Elías Batista dos Santos. Bienvenido. Bom dia, um privilégio muito grande participar deste momento. Obrigado, professor Álvaro, pela condução tão brilhante e a emoção de estar junto de colegas, né, que viveram o período aí de formação e agora estamos novamente aqui reunidos para falar de toda essa produção enriquecedora a respeito da teoria da subjetividade. O trabalho que é apresentado neste livro, ele tem origem em atividades no chão da escola. São experiências de professores que estavam atuando em sala de aula e, a partir de experiências exitosas que esses professores vivenciaram, o grupo se propôs a fazer uma análise dessas experiências na perspectiva da teoria da subjetividade. Então, a proposição do livro é exatamente revisitar a essas experiências que foram vivenciadas pelos docentes e, a partir dessas experiências exitosas, uma orientação, um olhar, uma reflexão a partir da teoria da subjetividade. A origem do grupo tem dois aspectos bem interessantes. Primeiro, no aspecto da escola mesmo. Na escola, se formou um grupo de estudos para soluções criativas, colaborativas, da demanda de sala de aula. Esse grupo
foi convidado pela Regional de Ensino, aqui da cidade de Planaltina, para o pessoal ter uma ideia, fica mais ou menos 25, 30 quilômetros do Plano Piloto, que é mais conhecido aqui da região de Brasília. E na regional foi feita uma palestra, e dessa palestra, um grupo de professores demonstrou interesse em aprofundar na teoria da subjetividade e trazer essa discussão. Muito bem. Em relação ao sumário agora, nós temos um capítulo introdutório que foi feito pelos 3 autores. É muito interessante o link que liga os 3 autores que foram, né, orientandos da professora Maria Carmen Taca. Então, a nossa discussão tem início lá na formação, onde muitos colegas que estão hoje aqui também participaram desses momentos de discussões tão ricos a respeito da teoria da subjetividade. E os professores também são originários dessa região que eu acabei de comentar, a região de Sobradinho Planaltina, que fica na saída norte do Distrito Federal. Além desse capítulo introdutório, então, que ele vai contar a história do grupo, a historicidade do grupo, nós temos o livro dividido em 3 partes básicas. A primeira parte vai falar um pouquinho sobre a questão da singularidade do ensinar e do aprender. Essa primeira parte conta com 3 capítulos e 3 autores. Essa é outra característica do grupo. A gente primou para o desenvolvimento da possibilidade autoral dos professores. É uma situação que é pouco desenvolvida de uma maneira geral. Então, os professores de sala de aula assumindo essa perspectiva autoral. Essa primeira parte, então, eu quero destacar um texto, são todos muito interessantes, mas por causa do tempo que temos, é um texto que fala da questão da superação de preconceito no contexto da escola pública. Esse texto ele foi desenvolvido pelo professor Wellington Santos. Na segunda parte, nós temos a discussão da questão da inclusão escolar, destacando a singularidade do sujeito que está em processo de aprendizagem. Aqui nós queremos destacar o trabalho que foi feito no ensino médio, no ensino de química, né? A professora Isabela, ela estava no seu doutorado, e o professor Ricardo era o seu orientador, e eu atuei como co-orientador. E nesse trabalho, a professora Isabela, então, discute como os alunos surdos e a interação desses alunos surdos contribuíram para a produção subjetiva da aprendizagem desses alunos. E, por fim, a parte 3 vai tratar da educação profissional, com 2 textos, 2 autores também, e esses textos vão tratar da possibilidade da aprendizagem no contexto da educação profissional, destacando aí o texto produzido pela professora Dagmar, que foi um texto que deu origem a um laboratório de ensino e pesquisa em educação profissional no Centro de Educação Profissional, Escola Técnica de Planaltina. A expectativa dos autores é que essas reflexões e essas ideias contribuam para que outros professores também enxerguem a grandeza do trabalho que eles realizam no contexto de sala de aula, que muitas vezes é tão desvalorizado socialmente que o próprio professor deixa de acreditar no seu trabalho que desenvolve. Muito obrigado aí pela atenção, professor Álvaro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade concedida. Muchas gracias, Elías. A continuación, la profesora Luciana Soares Muniz hará la presentación de 2 obras, lo que implica que ella tendrá no 5, sino 10 minutos para hacer la presentación respectiva de los textos denominados Diario de Ideas, una metodología innovadora para experimentar, registrar y compartir, y el otro texto, Diario de Ideas, experiencia de implementación y sus impactos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación básica. Bienvenida, Luciana, cuenta con 10 minutos, por favor, a partir del momento.
Obrigada, Álvaro, pelas palavras iniciais aí de todo esse trabalho, como já foi destacado, muito sensível e muito nos tocou. Muito obrigada pela condução. Vou pegar a fala do Elias também para dar continuidade aqui aos trabalhos, né, Elias, que são aí do chão da sala de aula mesmo. Então, esse é o segundo livro do Diário de Ideias. Nós publicamos o primeiro em 2020, contamos com o prefácio da professora Albertina Mitijans Martinez, no nosso primeiro livro, e no segundo livro, Diário de Ideias. Esse livro, o segundo livro, ele foi essencial para trazer para os leitores, né, o compartilhar, porque como vocês viram, o Diário de Ideias trabalha no experienciar, registrar e compartilhar. Então, o que nós fazemos é compartilhar aqui com os leitores, né, as possibilidades que a metodologia Diário de Ideias tem de impactar o processo de ensino e aprendizagem no contexto das escolas, da educação básica em si e do ensino superior também. Nesse trabalho, a gente enfoca exatamente como o Diário de Ideias tem seus princípios, são 10 princípios no total, né? E aí, pode passar, Álvaro, por gentileza, assim, e nós temos aí o sumário, e nesse sumário nós temos todo o trabalho a ser efetivado com o Diário de Ideias, né, os caminhos possíveis, inspirações para os professores que atuam no processo de aprendizagem da leitura e da escrita e do ensino. São vários capítulos que convidam aí a pensar tanto nos aspectos metodológicos, como também nos aspectos experienciais que envolvem toda a metodologia. Então, nós vamos desde a gênese do Diário de Ideias, aos desafios da prática vivenciada no cotidiano das escolas. Aqui nós trazemos trechos de relatos na formação de professores, perguntas, desafios, e aqui a gente tenta, então, contribuir com esse campo da educação, ampliando, então, a trajetória do Diário de Ideias do primeiro livro para o segundo livro. Então, esse livro, ele tem o objetivo de aprofundar nos pilares teóricos do desenvolvimento da metodologia Diário de Ideias. Acho que tem mais um pouquinho. A demo que está passando? Pode passar isso. Aqui. Então, aí nós dividimos esse livro em 4 grandes capítulos, né? Esses capítulos, cada um conta, então, com uma especificidade, sendo o capítulo 3 e o capítulo 4 algumas pistas e ideias para serem efetivadas no cotidiano da escola, sempre buscando ali a participação autoral e protagonista de todo o público que participa dessa proposta, que é extremamente cuidadosa com o diálogo, com o pertencimento aos processos de educação. Então, é um livro que engloba, inclusive, o CD Diário de Ideias, né, Cantaroladas, que é uma publicação nossa, autoral também, que parte das ideias dos estudantes, tem aí todo o material desse CD, e também materiais construídos junto com as crianças que são efetivados no cotidiano da sala de aula. Sempre materiais que convidam a participação expressiva dos estudantes. Então, aqui é um material que a gente pode entender que pode contribuir e aprofundar em relação ao primeiro livro, tá? Podemos passar para o próximo. Esse é um livro que talvez eu possa me delongar um pouco mais. Teve aí a participação da professora Vaneide Corrêa Dornelas e Luciana Ribeiro de Lima, parceiras de trabalho na Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia. Nós organizamos esse livro com um total de 16 capítulos, com mais de 34 autores participando desse trabalho. Em que se efetiva o trabalho com esse livro? Esse livro traz exatamente o que a gente estava discutindo na mesa, que são os desafios, as possibilidades do Diário de Ideias no contexto da sala de aula, e aqui todos os autores que vivenciaram a experiência no contexto da sala de aula trouxeram, então, suas experiências, suas ideias e tornaram possível essa grande obra. Pode passar, por gentileza? Então, aqui a gente tem o prefácio escrito pelo professor José Moran, que é o autor das metodologias ativas, né, que tem aí também dialogado conosco sobre as possibilidades do Diário de Ideias e essas metodologias ativas no cotidiano escolar.
E aí, ao longo do livro, a gente segue com algumas partes, né? Então, o livro, ele traz nossos estudos e pesquisas que são desenvolvidas no grupo de pesquisa, né? Criatividade, aprendizagem e subjetividade. Esse grupo de pesquisa tem desenvolvido estudos contínuos e pesquisas. Então, na primeira parte do livro, a gente organizou alguns pilares da metodologia e alguns aportes teóricos mais profundos a partir das pesquisas que foram efetivadas. Uma pesquisa inédita que está nesse livro é a observação dos registros das crianças, o que eles nos contam. Então, a gente também faz esse olhar e tenta detalhar o que a gente pode ali aprender com esses registros, essas expressões humanas que as crianças trazem em seus diários. Na segunda parte, a gente vai para os relatos de implementação. Então, desde a educação infantil até o 3º ano, nós temos relatos de sala de aula de professoras, conforme o Elias falou, ele é um livro também focado em dar ali, Elias, a autoria e o protagonismo para os professores também. Então, como eles se sentem pertencentes a esse espaço de publicação também. E é algo tão inédito para eles que eles falam, não, eu não vou conseguir, e de repente, né, conseguem ali trabalhar conjuntamente, colaborativamente, e desenvolver capítulos brilhantes, né? Então, assim, nós temos aqui resultados de trabalhos belíssimos de sala de aula que contam do chão mesmo e dos desafios enfrentados tanto dentro da sala, fora da sala, da escola, extrapolando os muros, né? E nessa implementação, nesses relatos, o que é muito interessante nesse livro é que tem relatos de familiares que vivenciaram também a proposta com o Diário de Ideias, contando um pouco como é que é isso. Chega um diário aqui em casa e o que a gente faz? Então, eles vão relatando como foi a participação efetiva da família no processo com a metodologia Diário de Ideias. Familiares, estudantes trouxeram também seus relatos, professores e professoras, e também gestores de escolas, gestores que trouxeram também o olhar da gestão, né, como a gente falava, né, se tem um projeto político-pedagógico, ele precisa ser realmente participativo, e se a gente tem uma metodologia diferenciada que vai impactar na aprendizagem, numa mudança de concepção dentro da escola, a gestão precisa acolher esse trabalho. Então, assim, nós vamos mostrar como é que foi esse movimento com muitos desafios dentro da escola, né? E ali, então, a gente tem também um outro capítulo que é muito interessante também, todos, né, são muito interessantes, mas que traz o olhar de professores especialistas. Então, porque na educação infantil ao 3º ano, na escola de educação básica, nós trabalhamos com professores regentes, mas os alunos, os estudantes também têm contato com outros professores de educação física, literatura, filosofia. Esses professores se articulam dentro da metodologia do Diário de Ideias, que não é algo isolado só do professor regente, é algo que se estende, então eles vão mostrar como isso é possível, como é possível um trabalho impactar um todo de uma escola. Então tem professores especialistas também trazendo, e um capítulo específico só sobre o trabalho com a filosofia, a partir do trabalho com a metodologia do Diário de Ideias, né? Então, Luciana, le queda un minuto, por favor. Um minuto, isso mesmo. Então, já para finalizar, nós fechamos ali com, acho que tem mais um, para a gente passar, e aí a gente finaliza. E aí, no todo, né, na parte 3, tem uma entrevista que os estudantes, né, porque a gente trabalha também com estudantes de graduação, como estagiários também do programa, eles também fazem seus relatos dentro desse livro. Então, esse livro conta com relatos de estagiários também que vivenciaram a metodologia por uma perspectiva diferenciada. Então, é um livro muito importante, assim, no campo da educação e que a gente espera que inspire aí muitos profesores também. Muito obrigada. Muchas gracias, Luciana. Ya no en el ámbito de la educación, sino en el ámbito de la psicología jurídica, Patricia Leal Andrade nos va a presentar el libro titulado Subjetividad y Psicología Jurídica. Bienvenida. Bom dia, Álvaro, bom dia, colegas, autores, organizadores. É um privilégio estar aqui junto com vocês agora, apresentando este livro, que é a 2ª edição pela Apres, né, pela editora Apres. E é um livro que é fruto de um trabalho
de muitos anos, né, com famílias, com crianças, e a tentativa de inovar o campo da psicologia jurídica com a teoria com a teoria da subjetividade. Tem a parceria de um jurista, o professor Eduardo Gonçalves Rocha, da Universidade Federal, que escreveu um capítulo sobre o sujeito para o direito, institucionalização e individualização. Então, ele trabalhou, problematizou sobre o sujeito de direito, sobre a ótica da teoria da subjetividade. Então, esse trabalho é fruto de pesquisa contínua sobre subjetividade de ex-cônjuges em litígio pela guarda dos filhos. Nós já atendemos, provavelmente, mais de 1.000 famílias, não é? E a tentativa dessa segunda edição foi de ampliar, não é, com essas novas informações que a gente tem o tempo inteiro, e também atualizar quanto aos conceitos da teoria da subjetividade. Porque esse livro ele começa a ser escrito por volta de 2005, não é? E foi, inclusive, o Fernando, né, o professor Fernando Gonzalez, que até fez o prefácio do livro, e que nos incentivou, né, a escrever, porque ele acompanhava o trabalho que a gente fazia nesse campo da psicologia jurídica. Então, eu tenho muito orgulho, porque é um trabalho que teve, né, muita presença do professor Fernando, enquanto nós estávamos aqui em Goiânia, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, ministrando juntos 2 disciplinas aqui para pós-graduação, e ele me incentivou muito, mas foi um desafio muito grande naquele começo de escrever principalmente os casos, né, de apresentar a metodologia construtiva, interpretativa, dialógica, no momento em que isso ainda não estava muito bem explicitado, muito bem desenvolvido na própria obra do Fernando Gonzalez, não é? Então, para mim, foi um esforço muito grande, continua sendo, não é? Porque a gente trabalha semanalmente com famílias em litígio, mediante essa metodologia, né? E principalmente de levar isso para o sistema judiciário, né? No mês passado, eu dei uma conferência para os 60 novos juízes de direito da comarca de Goiânia, de Goiás, né, distribuídos aí pelas varas de família, na perspectiva da teoria da subjetividade, e a gente tem feito um esforço muito grande e de uma tentativa de inovar mesmo o campo da psicologia jurídica e, de certa forma, como disse o professor Fernando, de subverter a ordem do direito normativo e impessoal, não é? E isso tem sido muito gratificante, porque nós estamos ganhando um espaço muito promissor dentro desse campo, num diálogo efetivo com os operadores do direito, com os trabalhadores do direito, principalmente com os juízes das varas de família. Então, vocês estão vendo... Manucia, le queda um minuto. Tá. E o mais importante de tudo isso é dizer que não paramos por aí, não é? Que a gente continua e na tentativa sempre de avançar na discussão desse tema e na produção teórica e metodológica desse tema. Muito obrigada a todos. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, vamos a cerrar este evento de lanzamiento de libros con el texto organizado por Fernanda Bonato y Norma Lillera, texto titulado Sexualidades y Géneros en Escena. Este texto será presentado por Norma Dalluz. Bienvenida, pues. Bom dia, professor Álvaro, prazer em conhecê-lo e por nos acolhermos com palavras tão importantes, tão calorosas e contundentes.
Bom dia a todos também que aqui estão. Agradeço a oportunidade de fazer o lançamento do livro Sexualidades e Gênero em Cena, nesse estimado evento, nesse estimado esse simpósio, e contextualizando o histórico desse livro, inicia em 2018, quando a Fernanda Bonato, ela não está aqui presente, quero justificar, ela está fazendo o doutorado sanduíche na Universidade de Columbia, em Vancouver, no Canadá, e ela não podia participar nesse momento, porque é o momento de transição lá, fazendo a mudança dela, ela pediu desculpas. De qualquer forma, então, a Fernanda Bonato, que é psicóloga clínica, sexóloga, trabalha há muitos anos com a temática de sexualidades e gêneros em diversa, na amplitude do que isso significa, procurou-me se poderia fazer o mestrado comigo, porque ela queria estudar essa temática sobre uma perspectiva diferente e tinha ouvido que eu trabalhava com a teoria da subjetividade, a qual ainda não conhecia, né? E ela, no mestrado, ela fez várias pesquisas de várias modalidades, quantitativa inclusive. Constatamos que na cidade de Curitiba, onde eu resido, tanto na Universidade Federal do Paraná, no curso de graduação e de pós-graduação, como nas outras universidades e centros universitários, não tinham disciplinas sobre essa temática. E aí ela fez, entre outras estratégias de pesquisa, ela utilizou espaços conversacionais, né, com disparadores de temáticas sobre isso, com os próprios estudantes de psicologia da nossa universidade, com filmes, documentários e tal. E depois, no doutorado, né, quando entrou a pandemia, eu tinha uma outra doutoranda que fez um mestrado comigo, que também estudava a temática do não binarismo, propus a ela, vamos pensar uma coisa criativa, porque os estudantes, era uma coisa muito nova, ainda em 2020, onde os alunos prestem atenção, estudem e tal. E daí pensamos em que, no momento assíncrono, eles procurassem, era uma disciplina optativa com nome geral, tópicos especiais em psicologia, procurassem documentários, filmes, livros, séries, que falassem alguma coisa de interesse dele dentro da temática de sexualidades e gêneros. Enquanto isso, nas aulas síncronas, nós trabalhávamos diferentes autores, e, inclusive, um pouco da teoria da subjetividade, mas era ainda o primeiro contato com eles, e desse processo, a forma de avaliação foi eles apresentarem sincronicamente o texto que eles tinham produzido, intercalando o escolhido, né, a mídia filmográfica escolhida, e os autores, e uma discussão ainda muito não voltada para a teoria da subjetividade, que era uma coisa nova. O que aconteceu é que os trabalhos foram tão bons que a Fernanda sugeriu que nós fizéssemos o livro, então nós já estamos esse é o primeiro volume, o segundo volume está para sair ainda esse ano. Como é que ele foi feito? Ele foi feito com a ficha catalográfica pela UFPR, impresso na UFPR, mas tudo custeado por uma vaquinha virtual. Foi bastante artesanal todo esse processo, mas, de certa forma, ele consolidou, então, em 2 volumes, né? Nós continuamos, já é a terceira turma que nós estamos fazendo isso, daí eu estou afastada agora para pós-doutoramento. Quando retornar, continuaremos com esse processo, se assim os alunos quiserem. E esse livro é muito valoroso para nós, porque tem o prefácio da professora Albertina Mitchans Martinez, que teve nos deu a honra de prefaciar o livro, e foi muito interessante, porque durante o percurso das disciplinas, nós também convidávamos especialistas, né,
sexólogos, especialistas nas várias temáticas, junto com essa aulas assim, com a parte assíncrona deles produzirem esse texto e verem os filmes e estudarem os autores. Isso, nós tínhamos como objetivo, já tínhamos um grupo de estudos sobre sexualidade e subjetividade, com estudantes no início pós-graduação e depois também de graduação. Esse conjunto de coisas permitiu que nós, no final de 2022, oficializássemos uma disciplina optativa com o nome de Sexualidades e Gêneros, Diversidades, Interseccionalidades e Subjetividade. O que daí Norma, nós... tiempo cumplido. Tá, só finalizando. Então, esse livro é escrito por estudantes de graduação e pós-graduação, os 2 primeiros capítulos, eles são apresentando a temática que nós utilizamos, a aprendizagem criativa da professora Albertina, e o segundo, uma aproximação de sexualidade e subjetividade, e os capítulos são o que eles trabalham, né, feito pelos alunos: intersexualidade, masculinidade, sexualidade das mulheres e os seus papéis sociais, violência contra a mulher, violência sexual e violência doméstica, educação em sexualidade, transgeneridades infantis, a proposta Cura Gay, né, que o Conselho Federal de Psicologia combate, nós também, e a importância da abordagem dos estudos de gênero e sexualidade na formação da psicologia. Eu sei que o link do livro não está aí, mas nós vamos colocar à disposição. Ele está, ele está totalmente à disposição de forma gratuita. Tá bom? Pode baixar, pode divulgar, nós agradecemos. Muito obrigada. Muchas gracias a Norma y a cada uno de los colegas que han hecho la presentación de sus libros. Les agradezco que me hayan hecho feliz en esta coordinación, por el respeto de los tiempos, por la precisión en los aspectos a realizar. Y quisiera sintetizar retomando algunas cosas de lo que aparece allí en el chat. Un primer elemento es lo planteado por Daniel en el sentido de emocionante este momento. Creo que ese aspecto de la emoción es bien importante, que se complementa con lo que nos plantea Lourdes Mara, en el sentido de que este espacio lo denomino un océano de saberes y de prácticas, que igual podemos complementarlo con aquello que nos dice la colega Antoinette Alom, cuánto trabajo valioso y tan solidariamente producido. Subrayo ese aspecto, solidariamente producido. Desde allí quisiera hacer la síntesis desde mi perspectiva con 5 grandes ideas. Primero, reconocer que lo que se ha presentado al día de hoy son obras colectivas, lo que implica acción colectiva, desde diferentes países, predominando la presencia latinoamericana, lo cual es importante porque implica que hay una voz desde Latinoamérica hablándole al mundo. Pero ya hay también textos escritos de forma iberoamericana, lo cual implica justamente esa acción ya de ayudar a trasladar esas reflexiones a otros espacios. Segundo, que se muestra con estos textos cierta identidad en términos de los autores por identidad temática, identidad de los coautores para poder llegar a colocar en común sus puntos de vista y, por lo tanto, identidad de los grupos, tanto de escritores como de investigadores de donde han salido estas obras. Tercero, reconocer que lo que hay en cada uno de los textos son pensamientos actuales sobre problemas sociales concretos que se reflexionan para intentar interpretarlos o para dar cuenta de ellos en términos de soluciones que se han encontrado o de propuestas de solución. Cuarto, reconocer entonces también que en esos libros lo que hay es o teoría, en el sentido estricto de la palabra, o práctica experiencial que se vuelve teoría y que, en palabra de algunos autores, nos muestra unas obras híbridas entre teoría y práctica. Quinto, reconocer entonces que aquí, en lo que hemos encontrado, se logra reconocer la vida y la obra de Fernando González Rey, que atraviesa cada una de las reflexiones en los matices particulares y la perspectiva que cada uno de nosotros puede llegar a asumir de lo que él nos propuso.
y que permite entonces, por último punto, reconocer que lo que tenemos es una teoría viva con una perspectiva latinoamericana para el mundo. Muchas gracias por estar acá el día de hoy.